Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A adolescência em si já é uma fase de vida complicada. Mudanças no corpo, na mente, alguns sinais ainda remanescentes de criança e o início das responsabilidades de uma pessoa adulta. Como lidar com tudo isso? No Panorama de hoje, nós vamos falar sobre a saúde mental dos nossos adolescentes. Em tempos de internet, redes sociais e depois de uma pandemia que deixou todo mundo isolado por quase 2 anos, como está sendo esse retorno à vida normal? Se você tem filhos ou netos nessa idade, ou se você é adolescente e está meio confuso com tanta novidade na sua vida, não saia daí que o Panorama está só começando. Para saber um pouco mais sobre como anda a cabeça dos nossos adolescentes, eu converso com o psiquiatra e psicanalista Cláudio Costa, que é professor de pós-graduação nas faculdades IPMED. Muito obrigado pela presença, Cláudio. Cláudio, como a gente falou aqui no início do programa, a adolescência é em si já uma fase um pouco complicada. Nos últimos tempos, a saúde mental dos nossos adolescentes vem preocupando ainda mais os pais e até mesmo as autoridades de saúde. A gente poderia apontar aí alguns fatores que a gente pode considerar como principais para que esses adolescentes estejam aí tendo mais casos de depressão, de ansiedade, entre outras patologias ligadas à saúde mental? Sim. A adolescência, primeiro, é um período normal do nosso desenvolvimento, né? Então, ao mesmo tempo que pode ter problemas nessa época da vida, né, e algumas complicações, também é uma época espetacular, porque é a época que as crianças saem de casa e entram num mundo social. Então, essa passagem, ela é maravilhosa. Então, eu não gosto muito de marcar que a adolescência é um problema, né? Ou ser adolescente está passando por uma fase difícil. Nem sempre é tão difícil e nem sempre também é muito fácil. Pois é, mas como fazer com que ela fique menos difícil? Então, essa que é a questão. As coisas difíceis, aquilo que a gente chama de, entre aspas, de problemas da adolescência, sem falar em patologias, as coisas difíceis são exatamente essa saída de uma proteção familiar, com todos os seus conceitos, todas as suas teorias sobre a vida, e a entrada num mundo onde é um mundo aberto, onde tudo acontece. Então, há realmente um confronto, às vezes, há uma surpresa, há dificuldades, há desvios, né? E o adolescente também ele enxerga um futuro pela frente que pode ser uma visão positiva e pode ser também muito atemorizante. Então, tudo isso, né, coloca o adolescente mais sujeito, talvez, a certas influências e a certas dificuldades. Então, há questões de saúde mental que afetam principalmente os adolescentes por causa disso. Pois é, como os pais devem lidar com isso, com essas mudanças? Porque geralmente o adolescente costuma ser mais calado, né? Não costuma dividir as suas angústias, porque quando está tudo bem, mas quando há problemas, é que eu acho que a gente tem que ter uma preocupação. Como é que os pais devem lidar com isso? Bom, acho que essa pergunta é importante por causa do seguinte: os pais, que somos nós, né, ou fomos nós os pais um dia, a gente já sabe que vai chegar na adolescência. Então, isso já é muito importante. Eu quero que os pais já preparem o seu filho para quando chegar à adolescência. Como é que eles vão preparar o filho para isso? Eles vão preparar conversando, dando abertura do diálogo, entendendo as questões e não já usando certos preconceitos. Ih, adolescente é problema mesmo. Nossa, imagina você na adolescência. Quer dizer, os pais já definem um futuro de conflitos antes que eles aconteçam. Então, o diálogo com a criança prepara um adolescente sadio e também, é claro, uma vida adulta mais legal. Como é que os pais podem ajudar a tornar essa fase, como você disse, mais fácil, mais tranquila e mais sem conflitos? Tá, eu vou dar um exemplo que eu escuto muito no consultório, né? Os pais reclamam e falam assim, eu pergunto para o meu filho, né? Como é que foi a escola? Como é que foi hoje com a festa que você foi? E ele fala assim, normal. Geralmente são secos, né? Não respondem muito. E os pais querem saber mais e eles, não, normal, não enche o saco, não. Essas expressões assim, bem tranquilas, né, que eles usam, né? Acontece que, durante a vida escolar toda,
sempre que os pais, por exemplo, vão buscar o filho no colégio, ou o filho chega de algum lugar, de uma viagem, de algum lugar, os pais perguntam, os filhos respondem, e os pais, de maneira geral, eles querem saber se houve algum problema. Né? E aí os pais vão chamar atenção, não faça isso, não faça aquilo. Então, há um certo momento em que é necessário que os pais também se abram para os filhos. Na medida que os pais conversam com os filhos, e ao, por exemplo, chegar no colégio, chegar na porta do colégio para pegar seu filho, o pai possa também dizer para o filho, antes que pergunte como foi no colégio, o pai pode chegar e falar, olha, meu filho, hoje aconteceu uma coisa legal, lá no trabalho eu recebi uma promoção, ou hoje foi um dia pesado porque chegou um problema para resolver. Percebem isso? Quer dizer, os dialogar pais nunca... mais e falar mais de si. Exatamente. Também. Então, os pais raramente têm essa facilidade de chegar. A gente, como adulto, é ansioso, quer saber como foi, e a gente logo pensa, e aí, como é que foi na escola? E como é que foi na prova? Como se a prova fosse a coisa maior do mundo, né? Isso é uma questão bastante importante. Quer dizer, eu sou pai, eu tenho duas adolescentes em casa, então, e uma das grandes preocupações que a gente tem é essa questão do estudo, de poder fazer com que, né, estamos preparando o adolescente para o futuro, essa é a nossa impressão, mas até que ponto que isso pode pressioná-lo? Existe um equilíbrio aí para poder não ir nem de mais, nem de menos, nem deixar o adolescente fazer o que quiser, porque às vezes o adolescente se tranca no quarto, a gente não sabe o que está fazendo, e houve-se muitos casos daqueles que estão entrando em sites que não poderiam, em sites proibidos, uma série de questões. Como ter esse equilíbrio e evitar que a parte ruim aconteça? Pois é, então, não ser muito intrusivo, não ser um detetive ali com o filho todos os dias para saber tudo detalhado, mas também não largar para lá. Então eu vou repetir isso que eu falei. Sempre os pais podem ser mais abertos com o filho naquilo que pode ser dito, né? Porque isso vai criar um ambiente de confiança no filho que ele também possa falar com os próprios pais. A partir daí, a preocupação, por exemplo, com o estudo é justa, a preocupação com quem o filho anda é justa, né? Mas ela tem que ser colocada de uma forma que não aterrorize a criança, já passando para a vida adolescente. O mundo é muito perigoso, cuidado, e tantas recomendações impossíveis de seguir, e nem seja também, né, tão ingênuo de achar que não precisa divertir a criança. Equilíbrio é uma palavra difícil. Eu gosto mais de uma palavra que é a mesma coisa e é diferente. A palavra equilibração. É uma ação constante para manter o equilíbrio. O equilíbrio perfeito não existe. Entendi. Agora, vamos passar para aquela parte de, eventualmente, aquele adolescente que apresenta algum problema ou alguma patologia, não sei se a palavra certa é essa. Como é que o pai pode perceber isso e qual que é o momento dele buscar uma ajuda especializada? Tá, então vamos dizer que na área psiquiátrica e da psicopatologia da criança e do adolescente, o adolescente é assaltado muito, mais frequentemente, por duas emoções básicas que podem se tornar um transtorno, né? A depressão e a ansiedade. Esses dois transtornos, depressivo e ansiedade, geralmente eles começam insidiosamente, ou seja, muito devagar. Um dos sinais colocados em todos os manuais vai falar, por exemplo, de insônia. Muitos pais não percebem que o filho está insone, ou seja, a criança fica quietinho, o adolescente quietinho lá na cama, né? Há um tempo atrás, ficava tudo quietinho com luz apagada. Hoje, quando os pais levantam mais tarde, ou passam na sala, vê a porta do quarto do filho assim, por baixo da porta, parecendo uma luzinha azul. Que é a luzinha? Os pais falam assim, é porque ele está no celular, ele ainda está vendo TV, né? Aí sim, olha, dependendo do horário, isso pode ser um sinal de insônia, quer dizer, o menino se diverte na TV, se distrai na TV, né? Mas ele não consegue dormir porque ele está preocupado, porque ele está tenso, ele está com depressão, né? Então, a insônia no adolescente é um sinal muito importante. O segundo sinal importante é que o adolescente deixa de fazer as coisas que antes ele fazia com prazer. Então, ir falar com os colegas, brincar, sair, jogar, né? Ir para o colégio, né? Tudo isso que é feito socialmente passa a ficar mais restrito.
Bom, é claro que você vai falar também da internet, que vai ser um assunto aí para a gente ver. Nós vamos falar um pouquinho da internet. Antes da internet, a gente queria É. falar um pouquinho sobre essa questão dos efeitos da pandemia de Covid. Eles também foram bastante impactantes para a saúde mental dos adolescentes. E é o que mostra alguns estudos divulgados recentemente. Vamos ver. Em 2013, a taxa de prevalência de transtornos mentais entre crianças e adolescentes estava entre 10,8% e 12,7%. Em 2021, um estudo do Unicef mostrou que 56% dos pais disseram que ao menos um adolescente em casa apresentou algum sintoma de mudança de humor por causa do isolamento. 29% tiveram mudanças repentinas de humor e irritabilidade. 28% apresentaram alterações no sono. Outros 28% diminuição do interesse em atividades rotineiras. 26% tinham preocupações exageradas com o futuro. E 25% tiveram alterações no apetite. Como é que o senhor sentiu esse impacto da pandemia? Porque foram 2 anos aí que para qualquer pessoa isso é impactante. Para quem está passando da infância para adolescente, acredito que tenha sido mais impactante. Eu acho que é incomensurável, não se pode medir isso de uma forma assim fidedigna. Primeiro porque as realidades são diferentes, né? Existe o adolescente cosmopolita de uma cidade grande, na cidade grande existem setores mais favorecidos e muito menos favorecidos, então cada região dessa, cada tipo de população vai ter um efeito muito mais característico, né? É claro que quando a gente fala geralmente da pandemia, a gente pensa no adolescente que estaria, por exemplo, numa escola, né? E ele não vai poder ir à escola. A gente pensa na questão do isolamento, já que o adolescente é tão feito de grupos, né? Isso, vive tanto em grupo assim. Então, essa característica de se agrupar, ela foi muito prejudicada. E olha, se a gente pensa, por exemplo, uma criança que chega aos 11 anos, chegou aos 11 anos e começou a pandemia, ele só vai voltar a conviver com os colegas da mesma idade com 13. Ora, uma pessoa com 11 anos, depois com 13, é muito diferente. Tá? Então, quando ele chega ao colégio de volta, quando ele chega a se enturmar, as pessoas que ali estão são absolutamente desconhecidas para ele. E ele também. Não é que não conheça o nome das pessoas, mas o jeito de funcionar é muito diferente. Isso está dando um choque tremendo. Há crianças, eu tenho queixas de adolescentes, por exemplo, de colégios, que os professores estão percebendo que o adolescente chega lá mais para baixo, mais isolado, mais desconfiado. Há casos que passam a suspeitar até de transtorno do espectro autista numa pessoa que nunca foi autista, né? Então, tudo isso são consequências. Do ponto de vista do aprendizado, da vida acadêmica, um trabalho que eu li há um tempo atrás me colocou muito assustado, porque, segundo esse trabalho, fala que do ponto de vista de aprendizagem de conceitos matemáticos, os alunos do ensino médio tiveram um prejuízo que só vão recuperar num prazo de 17 anos. Que loucura. É uma coisa assim absurda isso, né? Absurda. Por quê? Porque toda aquela forma de moldar o conhecimento e o raciocínio, sair do raciocínio concreto, né, de uma criança e passar para um raciocínio abstrato e formal do adolescente, isso depende de uma construção. E essa construção, né, ficou muito prejudicada. Perfeito. Um outro assunto que é muito típico da adolescência, uma certa insegurança, é em relação à própria imagem que o adolescente tem de si e a imagem que os colegas têm dele. O senhor estava começando a falar também da questão da internet. Isso de uma certa forma, agrava um pouco, né? Porque a gente tem aquele universo de perfeição que é colocado pela internet. Como lidar com isso tudo nesse momento que o adolescente está aí inseguro de quem ele é ou quem ele vai vir a ser? Então, a primeira posição que a gente tem que tomar é de reconhecer que isso é um problema. Não é um problema assim que tem que ser demonizado, então acabou a internet, não presta, não é nada disso, né? Mas é pensar na quantidade de tempo que se dispõe diante da telinha, famosa telinha, né, que é o celular, né? O tipo de conteúdo que é consumido, né? E como que isso pode ser utilizado de forma mais produtiva para esse adolescente.
tá? Porque o apelo a, vou chamar a palavra distração, entretenimento, é muito forte. Então, a telinha tem funcionado basicamente como fonte de entretenimento. E é um entretenimento que não dá trégua, né? Você vê certos aplicativos, né, em que cada cena dura mais ou menos 60 segundos ou até menos, né? Que é engraçada, que é interessante. E se você não quer, você passa para a próxima. Então você passa tempo passando ali, né? De um assunto para outro, todos eles mais ou menos interessantes, e isso é a tal da viralização, isso espalha muito rapidamente. Então o apelo é muito forte. Então há necessidade, primeiro, de já pegar as nossas crianças, né, ter os filhos bem orientados sobre o tempo de telinha, né, e o conteúdo. E na medida que vai chegando a adolescência, uma certa negociação. Eu posso falar um pouco dessa negociação, que é da seguinte forma. Muitos pais utilizam o castigo, principal castigo, de suspender o uso da tela. Meu filho, se você fizer isso, você não vai ver, né? Tudo bem, isso pode ser combinado e negociado com a criança e já também com o adolescente. Quando é negociado, se houver uma quebra da ordem que foi dada, do que foi combinado, já o própria criança, o próprio adolescente já espera ali a sanção que vai vir. Tá? Quando isso não é combinado, o tamanho do castigo vai depender do tamanho da raiva de quem castiga. Então, eu tenho casos, né, que o próprio adolescente, lá comigo, quando ele vai à consulta, né, ele diz, olha, outro dia eu fiquei no celular, minha mãe me xingando, etc. No final ela falou assim, meu filho, você vai ficar 3 meses sem sair de casa. Quer dizer, a raiva da mãe era tão grande que ela deu um castigo impossível, né? Mas... E esse rapazinho levou tão a sério isso que ele não saía de casa. E ele estava sofrendo, porque os colegas chamavam assim por diante. Né? Então, quer dizer, eu sempre advirto os pais, cuidado, se você tiver combinado antes o que vai fazer, fica muito mais fácil. Mas se o castigo é do tamanho da sua raiva, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais daquela questão da autoimagem, mas antes eu queria mostrar justamente uma pesquisa do Atlas das Juventudes que mostrou que os adolescentes hoje não estão tendo uma boa imagem de si mesmos. Olha só. 5 em cada 10 entrevistados avaliaram negativamente o seu condicionamento físico. 6 em cada 10 são críticos com relação à sua qualidade do sono e estado emocional. 6 em cada 10 jovens relataram ter sentido sintomas de ansiedade durante a pandemia. 5 em cada 10 sofriam de exaustão ou cansaço constante. E 4 em cada 10 reportaram falta de motivação nos últimos 12 meses. Pois é, isso mostra um pouco do adolescente um pouco desmotivado, um pouco não tão confiante, não tão alegre, não tão saudável quanto a gente gostaria. É claro também que quando a gente fala assim, o adolescente, claro, a gente está generalizando, né? Sim. E essas pesquisas, quando são respondidas, algumas pesquisas têm controle e outras não têm. Então, dependendo de quem está motivado a responder, se for uma pesquisa aberta, responde quem quiser, provavelmente quem está infeliz vai responder. Quem está feliz não toca para aquilo. Tá? Então, pode ter distorções nesses números, mas é verdade. Isso é verdade antes da internet, antes da pandemia, né? Que se dizia muito da crise da adolescência, e uma palavra que foi muito usada, que é interessante essa palavra, apesar de ter muito tempo de uso, que é o luto do corpo infantil. Né? Quer dizer, uma criança ela passa anos, né, vamos dizer, 10 anos com o próprio corpo, mesmo que haja mudanças ali, né, ele ainda é criança e é um corpo de criança. Vai chegando a adolescência, as modificações começam a acontecer por causa das transformações hormonais. Então, às vezes o nariz, né, as partes moles crescem mais que a parte óssea, muscular, né? Então, o nariz parece maior do que né? As orelhas crescem, então uma série de transformações que os adolescentes não se reconhecem naquela imagem. Então, isso é chamado de luto do corpo infantil, que é fonte de ansiedade. Tanto é que os transtornos dismórficos,
que são os transtornos que as pessoas, principalmente jovens, têm a respeito do próprio corpo, uma falsa percepção do corpo, achando que é gordo demais, ou que é magro demais, ou que não é simétrico. Né? Todas essas autopercepções, elas são, né, um pouco distorcidas por esse luto da infância e do corpo infantil. Claro que com o tempo isso vai melhorar. Sempre isso já se fala há muitos anos. O que tem de novidade agora é que o adolescente tem comparações infinitas, porque o acesso à informação, ao lazer, é o tempo todo, né? Um acesso visual. É a televisão, com os shows. Hoje a televisão até já perde um pouco, mas tem a internet, os shows, assim por diante, em que os ídolos, né, os influencers, né, essas pessoas todas, né, se apresentam muito, muito bonitas, muito felizes, né? Como se a vida fosse uma maravilha para todo mundo. E o amigo que ele conhece está colocando lá na foto que ele está, por exemplo, né, na praia, né, está feliz na praia, está feliz com os amigos, está fazendo uma festa, né, e ele não está naquela festa. Né? Então isso provoca mais ainda, né, essa sensação, né, de estar alijado de um mundo todo feliz. Né? E a outra coisa a idealização que a pessoa faz, que ele só vai ser feliz na vida se ele tiver o carro do ano, se ele estiver em Paris, se ele estiver, né, aparecendo na TV, se ele for um ídolo. Né? Então, isso fica muito distante, sabe? Quer dizer, a felicidade é para quem está viajando, a felicidade é para quem está na praia. Eu não posso ser feliz aqui na minha cidade, o que é um engano muito grande. Então, essa idealização da felicidade e a idealização de onde eu devo chegar, né? Às vezes eu vejo crianças, né, adolescentes falando assim, que eu pergunto, e aí, o que você pensa na sua vida? Ele fala assim, eu penso em ter muito dinheiro. Eu falo, bom, mas isso todo mundo quer ter dinheiro. O que é seu? Não, eu quero ter dinheiro. Eu falei, para que você quer dinheiro? Para eu fazer tudo o que eu quiser. Né? Quer dizer, não existe isso, ninguém pode fazer tudo o que quer, mas tem essa idealização. Pois é, e como tratar dessa idealização? Como colocar o pé dos adolescentes no chão? Realidade, né? As escolas podem contribuir muito para isso, né? Uma educação mais voltada para a prática, né? Menos... É difícil trabalhar com isso, porque a sociedade, né, ela coloca ideais muito, eu diria muito elevados, eu nem sei se são muito elevados, mas coloca ideais, né, assim, às vezes inalcançáveis, como se aquele ali tem sucesso. Os exemplos de sucesso, muitas vezes, são um exemplo de alguém, de 1 ou 2 em 1 milhão, que superou uma grande dificuldade. Bom, isso serve de exemplo? Serve, qualquer um pode, mas esse qualquer um não é assim. Né? Eu não posso esperar sentado. Então, isso para o adolescente é desesperador. Né? Porque o modelo que ele tem de sucesso é um modelo idealizado e inalcançável. Sabe? Então, na medida que você dá ao seu filho uma recompensa ou um elogio por pequenas conquistas, por menor que seja, e valoriza cada conquista, aí sim você está incentivando o seu filho a ir para frente. Né? Agora, se eu já escutei também muito em consultório isso, né? O menino fala que chega e fala, tirei 10 na prova, tirei 9. Aí alguém, o pai, a mãe ou alguém fala assim, mas não fez nada do que sua obrigação, você tem que tirar 9 mesmo, 10 mesmo. Quer dizer, de repente, né, aquilo que para o adolescente é importante, porque na escola o ambiente é esse, de nota boa, de passar de ano, etc. Né? Isso não pode ser levado para a vida, né? Ninguém tira 10 na vida. O tempo todo, né? O tempo todo, né? Cláudio, a gente está caminhando para o final da entrevista. Tem alguma coisa a mais, algum recado que você gostaria de dar para os pais ou para os jovens que estão nos assistindo? Ou o que você gostaria de falar nesse final? Eu gostaria de voltar ao que eu falei no início, sabe? Não demonizar a adolescência. Isso é muito chato para o próprio adolescente. Muitas vezes o adolescente vai explicar que ele é assim mesmo. Eu sou adolescente, é por isso que eu sou assim. Sabe? Essas explicações, elas são muito genéricas a cada adolescente. Quase que eu diria assim, olha, vou falar uma palavra meio assustadora. Não existe a adolescência. Epa, como assim? Não. Existe o adolescente. Aquele ali que está na minha frente, aquele que é meu filho, aquele que é meu vizinho. Esse existe. É na sua singularidade.
Tá? Porque a adolescência é diferente aqui em Belo Horizonte, ela é diferente lá no Nordeste, ela é diferente no Sul, ela é diferente nos Estados Unidos, é diferente em qualquer lugar do mundo. Cada adolescente, eu posso ser um adolescente de um jeito e meu vizinho ser de outro jeito e ambos sermos bons adolescentes. Tá? Então, cuidado com esse estereótipo, a adolescência. Viu? Existem várias formas de ser adolescente, não tem um padrão de adolescência, né? Embora os adolescentes tenham essa tendência de se identificar com algum padrão. Né? É a questão do grupo do adolescente. Então, o primeiro momento da adolescência é sair da identificação da família, do grupo familiar, ele entra em contato com outras pessoas, outros colegas de outras famílias, com outras ideias, com outras filosofias de vida, ele vai se agrupar a esses colegas. Para ser aceito, ele tem que se identificar com esses colegas, é mais ou menos a mesma roupa, a mesma marca de roupa, é o mesmo estilo de diversão, tudo é o grupo, muito forte isso e muito importante na sociabilização. A partir de um certo momento, de uma certa idade, adolescentes um pouco mais velhos, cada um vai achando um lugar no mundo e um lugar para si. Então começa a diferenciação. Por exemplo, né, se o adolescente arruma uma namorada ou a menina arruma um namorado, um namoradinho, com certeza ela aos poucos vai se adaptando àquela convivência, vai ser chamada aos sábados para jantar na casa do sogro, da sogra, vai para o sítio, sabe? Então, aos poucos, né, um quer fazer a faculdade, né, de engenharia, outro quer fazer filosofia, outro quer fazer medicina, outro quer trabalhar com o pai para poder ajudar nos negócios da família, né? Cada um vai se diferenciando. Então, o final da adolescência vai acontecer quando cada um se identifica consigo mesmo, com seu ideal, e vai se individualizando. Pode ter amigos, mas eu sei o que eu quero. Ninguém manda em mim nesse sentido. Tá? Eu não tenho que ser igual ao meu amigo, igual a todo mundo. Eu tenho que ser eu. E este eu que é difícil de encontrar. Cláudio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Tá bom, eu agradeço a você também. E o Panorama de hoje termina aqui. Nós falamos sobre a saúde mental dos nossos adolescentes. Você pode assistir aos principais trechos desse programa nos maiores podcasts. E basta digitar Panorama TV Assembleia de Minas. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.